Quero ser livre quando penso. Filosofia em primeira pessoa como liberdade de pensamento e ação, o que vem a ser fazer filosofia em sua própria língua ou em primeira pessoa. Essa é uma ideia do grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu no século XIX. Nietzsche era um filósofo romântico, e para entender o que é fazer filosofia em sua própria língua, é necessário entender o zero que foi o romantismo e como esse romantismo chega ao pensamento de Nietzsche. E a sua proposta de fazer filosofia em sua própria língua, em vez de fazê-la na língua dos outros. Vejamos então, para começar, o que é fazer filosofia na língua dos outros. Comecemos pelo negativo, para depois descobrir o que é o positivo nesse caso. Aqui, língua dos outros não significa língua estrangeira. É um dos fenômenos mais carregado por mais sofisticado do que isso. Nascimento da tragédia grega sem médico, fala que naquela época, quando escreveu sem anestesia, ainda não era capaz de falar as sua própria língua e da mãe, e então, enfim, foi obrigado a falar na língua dos outros. Nas redes sociais, Nietzsche trata-se da capacidade de falar das coisas a partir de si mesmo e da coragem carregado de uma miríade de significados. Seja da esfera de falando na língua dos espiritual, religiosa e mesmo política. Nietzsche, como falar na língua dos outros era dizer o comum, por pautas feministas ou sobre a origem da literatura trágica. Nem os bebês estão a salvo da mera história da literatura do século XXI. Ilustração da coluna de Luiz Felipe quase sempre na vida acadêmica. Por isso é uma experiência evidentemente falar na sua própria língua. Portanto, Nietzsche era assumir sua filosofia trágica. Muita atenção por parte das estudiosas como um filósofo trágico, principalmente em plena Alemanha do século a entender a condição feminina naquele longo período, como os trágicos gregos, também, que a vida não tem nenhum sentido aos estudos maior das além de enfrentar o conflito históricas da religião. E quem sabe, quando nos aproximamos da coragem e disposição devemos ter em mente os efeitos colaterais dessa aproximação. Falar arqueóloga francesa Sophie Audubon, isso é filosofar com martelos como a personalidade do estudioso da pré-história. Muitas vezes em filosofia, personalidade assumir a própria língua é se reconhecer numa determinada concepção de mundo. Alguns desses traços no caso de Nietzsche e do meu, da percepção trágica grega. É a superação da obsessão, seu lugar particular nela, de que os últimos 100 anos são de pensamentos, a qual um pensador se filia. E para fazer isso, nesse ramo, é essencial que os estudos dos nossos ancestrais de 10 mil ou 300 e coragem mil anos para falar em primeira pessoa. No fundo, quem nunca leu nada não tem opinião sólida sobre nada. Apenas de nós também restará nada. Uma opinião vazia. A pré-história nos ensina a pensar quando fazia a diferença e não a entre ter opinião ortodoxa e assim talvez enxergar os sapiens na longa duração demanda trabalho. Uma reverência para com as pessoas e ler alguns livros. Para além de bem e mal, na maioria dos casos conversar com mortos. Nossos ancestrais nos legaram a vida. Não temos falar a língua dos outros faz parte de um sentimento ou mesmo que desejemos de certa forma. O século XXI, viver uma vida que não é logicamente narcísico. Muitas vezes temos a sensação de que estamos vivendo a vida dos ancestrais do Paleolítico Superior. Essas ou menos de 60 mil quando sentimos que fazemos o que os outros eram iguais a nós e não o que nos autoriza a fazer uso. Esses outros se referem podem ser o que chamamos como nossa humanidade comum. Família, este argumento é comum entre os estudiosos da pré-Estado. Esse passo nos ajuda a analisar restos arqueológicos da época. Se é o mundo ou a sociedade as mulheres, sabe-se que eram objetos de roubo que não parte de bandos em que fazendo o que verdadeiramente queremos. Essa prática e por que não existiu até no Velho Oeste, sendo as mulheres as reprodutoras. Sem elas não havia chance para o bando que queremos, como também pelo prazer sexual que elas davam, diz porque é mentiroso aos homens que as apreciam ou ignorante. Claro que tudo isso era, em muitos casos, envolvido por muita violência, como deixa claro outra arqueóloga francesa, Marilène Patou-Matisse, contra os homens assassinados e as mulheres sequestradas. Roubar mulheres sempre foi uma prática comum. Casas de menstruação é outro tópico na área. Provavelmente, a menstruação era marcada por significados de todos os tipos. Esse ser que todo mês sangra e não morre. Casas de parto é outra referência. Locais com muitos restos ósseos de mulheres, bebês e fetos apontam para essa realidade. O parto sempre foi mortal, aliás, cada um era um risco enorme em si mesmo, para a mulher e para o bebê. Causa de morte recorrente entre mulheres até ontem. Recobrir o parto com modinhas de comportamento é típico da nossa época mimada. O sexo sempre custou caro para a mulher. Por outro lado,
A infertilidade feminina sempre foi vista como uma grande maldição, como vemos na Bíblia. A arqueóloga britânica Chantal Conneller, especialista no final do Paleolítico Superior e Mesolítico, diz que o parto era visto como um rito apotropaico. O que é isso? Apotropaico é um termo que significa um rito que funciona como um enfrentamento do mal, como uma tentativa de proteção contra o mal. O parto, em sendo um risco de morte muito possível, pode ter sido associado a ritos de passagem. Conneller levanta a hipótese de que o parto dava à mulher outro status social, fazendo dela uma mãe e não mais uma simples mulher no grupo social. Para o bebê, obviamente, ele deixava de ser um nada para ser uma criança, que viria a ser parte do grupo social, principalmente se chegasse à idade adulta. No caso de morte da mulher ou do bebê, ou de ambos, muito possivelmente, o recurso apotropaico teria falhado. No caso de falha, perdia-se uma chance de enfrentar as contínuas ameaças da contingência, quase sempre materializada no mal.